E aí, concurseiro e concurseira do canal de redação da Nath, estou aqui muito bem acompanhada pela Brisa. Se ela aparecer aqui na frente do vídeo, não se preocupe, vai ficar tudo bem. E eu trago aqui informações desses dois concursos, IBAMA e ICMBio, que estão aí na reta final. Vou falar aqui da prova discursiva, vou fazer uma análise de uma redação que precisa de vários ajustes, inclusive pode ser ajustes que você tem dúvida na sua redação, porque a missão da Nath é fazer com que você cometa o mínimo de erros nas provas discursivas da banca Sebrasp, de qualquer concurso, mas aqui a gente vai focar para os concursos do IBAMA e do ICMBio. E eu trouxe, para começar, uma temática que já foi cobrada pela banca Sebrasp nesse eixo de meio ambiente. Por que eu trouxe um tema já cobrado, Nath? Porque a banca Sebrasp gosta de repetir temas. Qual que é o tema que eu vou analisar aqui hoje nesse vídeo? Esse aqui, ó. Foi um tema cobrado pelo concurso lá do Ministério Público do Ceará, né, falando aqui de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Inclusive, esse foi um dos temas que a gente trabalhou durante o Intensivão de Redação da Nath, que é um evento que eu abro espaço para analisar correções de vários concurseiros aqui ao vivo, no modo gratuito. E durante o Intensivão a gente pegou vários temas já cobrados pela banca nesse eixo temático de meio ambiente, de outros eixos temáticos para uma galera que foi fazer outros concursos. E já quero avisar que a partir do dia 4 de fevereiro estaremos juntos aqui no canal do YouTube, a partir das 8 horas ao vivo, no Intensivão de Redação da Nath 2.0. Se você tem interesse em ter a sua redação, quer ter a oportunidade de ter a sua redação corrigida aqui por mim, ao vivo, se inscreve aqui embaixo na descrição. E entra no chat lá silenciado para receber as informações sobre o Intensivão de Redação da Nath. Aproveite, já dá um like nesse vídeo, se inscreve se você ainda não estiver inscrito aqui neste canal. E compartilha vídeos como esse para que mais concurseiros consigam aumentar a nota na prova discursiva e, consequentemente, ter um nome na lista de aprovados. Então, bora lá. Tema aqui, né, cobrando, primeiro nessa parte, trouxe aqui um dispositivo legal, fragmento de um dispositivo legal. Depois, não raro, a banca Sebrasp às vezes aparece com alguma imagem, como já apareceu na prova do ICMBio de 2014, com mapa. Né, aqui uma questão mais estatística, mais numérica. Depois, na sequência, vem aqui fragmentos, mais 2 fragmentos de textos motivadores para poder ajudar aí você a interpretar a temática. Inclusive, já quero antecipar aqui, muita gente que sente dificuldade com relação à escrita não atenta para uma questão. Que quando você vai responder a prova discursiva, a primeira coisa que a banca vai testar de você não vai ser necessariamente a sua capacidade de escrita, e sim a sua capacidade de interpretação. Antes mesmo da banca testar se você tem domínio de gramática, se você consegue estruturar a sua redação, o seu texto de uma forma coerente, de uma forma lógica, de uma forma direta, de uma forma objetiva, a primeira coisa que a banca vai testar é realmente a sua capacidade de interpretar. E esse também é um dos erros que mais detonam a nota dos candidatos na prova discursiva. Por quê? O candidato ele não entendeu muito bem a proposta ou responde apenas somente parte do aspecto que a banca solicitou aqui no comando do tópico. Então você precisa estar muito atento à forma e às perguntas que a banca vai te fazer, e você vai precisar contemplar obrigatoriamente essas perguntas que a banca fizer por meio de aspectos na sua resposta. Qual que era o tema geral aqui se tratando do concurso do Ministério Público? O tema geral foi esse, o descarte de resíduos sólidos no Brasil no século XXI. E aqui vem 2 tópicos, e aí eu vou mostrar para você por que esse tópico valia 9,5 pontos e aqui 19 pontos. Né? Porque um tópico valendo uma pontuação e o outro valendo um dobro. Aqui o candidato ele precisava necessariamente responder somente uma única pergunta, que era o seguinte: por que o modelo de descarte de resíduos sólidos predominante até o início do século XXI deve ser substituído? Era somente esse questionamento que você precisava contemplar aí no seu parágrafo de desenvolvimento. Como que eu recomendo que você estruture a sua redação para uma proposta que cobra aqui 2 aspectos ao invés de 3 aspectos, que é o que a banca mais costuma cobrar? Você vai trazer ali a sua introdução, né? Eu recomendo que você faça isso, uma introdução contextualizando a temática, apresentando os aspectos, aquela introdução no padrão Sebrasp, que não responde a nada, não discorre sobre nada, somente apresenta e contextualiza. Depois você vai trazer ali 2 parágrafos mais longos, não precisa trazer um parágrafo de conclusão à parte, porque o examinador vai querer encontrar as respostas que ele precisa no seu texto.
Se você opta em fazer ali um parágrafo de conclusão, um parágrafo que retoma ali os aspectos, né, traz um desfecho, você não vai pontuar em nada, ok? Então é melhor você trazer ali uma introdução, 2 parágrafos mais extensos, porque se a gente tem uma proposta com 2 aspectos, naturalmente cada aspecto vai valer uma pontuação maior, ok? Então pode caprichar aí, né? Eu sei que pode parecer às vezes até um pouco contraintuitivo para quem já vem muito habituado de fazer redação para outras bancas, redação Enem, etc., né, que é obrigatório ter ali uma conclusão com proposta de intervenção. Aqui a gente está falando de redação Sebrasp, então é melhor você focar no que a banca quer. A sua redação precisa ser um mapa que você vai facilitar ali a vida do examinador para que ele encontre as respostas que você precisa. Então, redação com 2 tópicos, você vai fazer 3 tópicos. E por que que esse segundo tópico valeu 19 pontos ao invés de 9,5 pontos? Porque aqui existia um desdobramento de tópico. O que é isso, Nath? É você responder a mais de uma questão dentro de um único parágrafo de desenvolvimento, dentro de um único aspecto. O que perguntava aqui? E que consistem a economia circular e a responsabilidade compartilhada. A primeira coisa que você precisava trazer na sua redação para poder pontuar aqui em termos de conteúdo. Trazer o conceito de economia circular e responsabilidade compartilhada, sempre com exemplos, tá? Para você que vai fazer provas do IBAMA e CMBio. Lembra disso, que a Banca Sebrasp quer que você traga exemplos na sua redação, traga fundamentação, traga exemplos palpáveis e concretos para poder realmente ter, para que a sua resposta tenha valor argumentativo. E depois veio aqui com outra pergunta, ó, por meio da construção e de que forma esses novos conceitos podem impactar na economia do país. Ou seja, um candidato que só respondesse a essa primeira parte iria receber somente 9,5 pontos. A banca é muito matemática na hora de atribuir a nota de conteúdo. Então, eu vou aqui, já para antecipar, analisar essa redação, né, precisando de muitos ajustes, tá? Não é uma redação modelo. Aqui dentro deste canal trouxe análise de redações modelos no padrão Sebrasp. Analisei a redação da Emília, que alcançou nota máxima na prova do último concurso do IBAMA. Nos últimos vídeos também analisei uma redação que foi top 1 aí do intensivão de redação da Nath, né, de uma pessoa que eu acompanhei durante o intensivão. Mas aqui é uma redação que ela precisa de muitos consertos. E é nessas horas também que ajuda várias pessoas, porque às vezes o erro que esse candidato aqui, o concurso do IBAMA ou ICMBio está cometendo pode ser exatamente o erro que você está cometendo na sua prova discursiva. Então aqui ele começa assim: é verdade que nos últimos anos o Brasil tem demonstrado que não tem esse acento, né? Então já acusa aqui desvio de grafia na linha 1. Tem demonstrado preocupação acerca do descarte de resíduos sólidos. Isso porque o consumo exacerbado, outra coisa também. Aqui existe, não na linha 1, mas a partir da linha 2, existe uma falha com relação à divisão silábica, porque não existe divisão silábica somente com a consoante. Precisa aqui da vogal e da outra consoante. Por quê? Então aqui a banca, toda vez que você faz a divisão silábica de maneira incorreta, a banca te penaliza em grafia. Aqui também, ó, K, hífen, pita lista. Não existe essa divisão silábica. Aqui também, ó, separando consoante do... Aqui dava até para colocar, não precisava nem separar, que cabia, né? A palavra lixo. Então, linha 1, desvio de grafia, linha 2 também, linha 3 também, linha 4 também. Olha quantas penalizações esse candidato sofreria, né, se essa redação tivesse sido analisada pelo examinador no dia do concurso. Só com 4 linhas aqui já cometeu um total de 4 desvios gramaticais. Agora eu vou partir para a leitura para ver se encontra algum outro. Isso porque o consumo, aqui também não existe essa vírgula, né, porque a resposta já deve seguir aqui da forma direta. É verdade que nos últimos anos, aqui tudo bem, adjunto adverbial de tempo. O Brasil tem demonstrado acerca do descarte de resíduos sólidos, tem demonstrado preocupação acerca do descarte. Isso porque o consumo exacerbado, em conjunto com o modelo capitalista brasileiro, tem levado à destinação, aqui também outro desvio, que é o caso de crase. E outra informação também que eu trago para você é evitar, na sua redação, não que você não deve utilizar em momento nenhum, tá? Mas evita o uso de tempos verbais compostos, por quê? Isso não vai conferir uma fluidez para o seu texto. Quanto mais fluido, quanto mais direto, né? Quanto mais progressão ele tiver,
melhor ele tende a ser avaliado. Então, ao invés de usar tempos verbais compostos, tem levado, tem demonstrado, tem feito, optem em usar somente um verbo no presente do indicativo. Por exemplo, aqui. É verdade que nos últimos anos o Brasil, você pode cortar aqui, demonstra, pronto, o Brasil demonstra preocupação acerca do descarte de resíduos sólidos, como um modelo capitalista brasileiro que leva à destinação incorreta do lixo. Nesse cenário, surge a necessidade de discussão sobre, aqui também, no outro desvio de grafia também, pela forma como faz a divisão silábica de maneira incorreta, sobre um novo modelo de descarte correto. Todavia, o meio ambiente é o principal afetado das consequências humanas barra industriais. Aqui a gente tem uma introdução que ela realmente não, assim, em termos de introdução SEBRASP, né, contempla aqui o que se pede, né, o que se recomenda em termos de introdução, que é contextualizar o tema e apresentar os aspectos. Só que faz isso de uma maneira muito extensa, chega até a 7ª linha. O que é que eu recomendo que você faça no caso da sua introdução SEBRASP? Que você apresente o tema da proposta e os aspectos de uma maneira muito mais sucinta, em até no máximo 4 a 5 linhas. Por quê? Porque você vai precisar de espaço para poder responder ao que a banca quer, para poder trazer conteúdo. Então, se você traz aqui uma introdução que vai 7, 8, 9, 10, já vem introdução de mais de 10 linhas. Então, não está respondendo necessariamente o que a banca pediu, não vai pontuar, e aí você vai deixar menos espaço para responder o que a banca quer. Então, introdução breve, introdução até no máximo aqui, só para apresentar, né? E depois já seguir direto nas respostas. Aqui também, outra coisa, sempre começar com conectivo, primeiramente a partir do primeiro parágrafo do desenvolvimento. Por quê? Os conectivos são palavras, né, nesse caso, primeiramente é uma conjunção, que expressam, que conferem a conexão entre as partes do texto. Se você começa um parágrafo e não apresenta o conectivo, a introdução vai ficar desconexa do seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, que, consequentemente, vai ficar desconexa do segundo parágrafo do desenvolvimento, se você também não apresentar. Aqui ainda apresenta, além do mais, né, aqui tudo bem. Depois ainda vem com o segundo aqui, ó, por fim, por conseguinte, né, essa parte aqui que eu falei, que não é totalmente dispensável uma conclusão em se tratando de redação SEBRASP, né, depois eu vou chegar aí, tá? Mas bora voltar para a primeira parte. Primeiramente, tendo visto mencionado, né, pode ser aqui, pode já ir direto. Primeiramente, outra coisa também, ó, devemos lembrar que aqui a gente tem um verbo conjugado na primeira pessoa do plural. Para você que está aqui assistindo essa aula, sabe, e eu acredito, né, pelo nível de conhecimento que você tem, né, que se você já chegou até aqui, significa que você vai fazer concurso de IBAMA, de CMBio, que você já é uma pessoa que possui provavelmente nível superior, né, ou às vezes não, tem gente que vai fazer prova para técnico ambiental, que é nível médio, mas você aprendeu lá na escola que você não deve utilizar a primeira pessoa do singular, que é o eu. E se tratando de redação, seja para vestibular e também para concurso, você também não deve utilizar a conjugação no tempo verbal, né? Não, no eu, no nós. Não no eu, mas na primeira pessoa do plural, que é o nós. Nós devemos, nós temos, nós falamos. Não deve conjugar, né? Então, aqui, a sua redação ela deve ser o mais impessoal possível. Principalmente SEBRASP, porque é um texto dissertativo expositivo, que você não vai precisar defender um ponto de vista, apresentar uma opinião, a menos que a banca solicite isso no enunciado. E no caso dessa proposta, não solicitou. Então, se trata de um texto expositivo. Devemos, ou aqui você pode colocar deve-se lembrar que, primeiramente, deve-se lembrar que, por causa do capitalismo, o fim da segunda revolução industrial, que também desvio de pontuação, no caso, né, deve-se lembrar que, por causa do capitalismo, o fim da revolução industrial, não existe essa vírgula porque você não vai separar sujeito de verbo. Influenciou, é a primeira regra, a regra mais básica do uso da vírgula. Influenciou negativamente a forma de geração de lixo. Dessa forma, trazendo esses fatos aos dias atuais, ainda percebe-se que o lixo é uma pauta importante de debate econômico, político e sociocultural.
Aqui também. Aqui está apresentando uma questão que tem a ver com o repertório sociocultural, né? Falando aqui da Revolução Industrial, que influenciou negativamente a geração de lixo. Só que, no caso de redação Sebrasp, você não tem muito espaço para poder fazer uma contextualização, qualquer prova discursiva, tá? A banca vai querer sempre que você seja muito direto, que você vá direto ao ponto. Então, se você ocupa aqui, ó, no caso, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, são 6 linhas que ainda não respondeu necessariamente o que o comando do tópico quer, que é que você explique por que, que o modelo atual de descarte de resíduos sólidos deve ser mudado. Deixa eu voltar aqui para ver exatamente como a banca coloca. Porque ele deve ser substituído, essa é a palavra mais adequada. Então, concorda que até aqui, não respondendo necessariamente por que ele deve ser substituído, a sua resposta já precisa aparecer logo no início. A resposta do comando do tópico deve aparecer logo no início, nas primeiras linhas. Objetividade sempre, ok? Então, depois vem aqui, convém dizer que os prejuízos acarretados, na linha 13 também há esse desvio, os prejuízos acarretados pelo supracitado agravam, aqui também é o mesmo caso, né? Não existe essa vírgula para separar o sujeito de verbo. Na linha 14. Pelo supracitado, agravam impactos significativos à saúde humana, meio ecológico, e aqui, ó, outra coisa também, na linha 15. Existe aqui o uso das reticências. A redação para concurso é uma redação que ela deve prezar pela objetividade. E a reticências é um sinal de pontuação que você deixa algo em suspenso, que você deixa algo subentendido. E lembre que na redação nada deve ficar vago, nada deve ficar subentendido. Então, esse recurso de reticências é um recurso que ele cabe bem para ser utilizado em outro gênero textual, como, por exemplo, a poesia, né? Para quem já viu ali poesias do simbolismo, que deixa lá, naqueles versos, solta lá uma afirmação, uma frase, coloca reticências e fica vago, assim, fica subentendido, né? Inclusive, a função da poesia também tem essa questão de deixar, né, vários significados dentro de um único fragmento, dentro de um único verso. Mas a sua redação do concurso precisa ser objetiva e clara. Nunca use reticências, porque a função das reticências é justamente o oposto. Então, aqui você já poderia colocar, ó, nesse caso, né, o candidato poderia colocar, agravou impactos significativos à saúde e ao meio ecológico, ponto. Portanto, intensificar as medidas, aqui também, desvio de grafia, e aqui também, na linha 13, né? Convém dizer que os prejuízos, ó como se estende aqui, esse S, né? Aqui também, a banca pode acusar desvio de rasura. Na linha 10 também, acabei de olhar outro. Dessa forma, falta o R, divisão silábica. Portanto, intensificar as medidas de não geração de lixo torna-se uma medida mitigadora, tanto quanto emergencial. Intensificar as medidas de não geração de lixo. Outra coisa também, fica subentendido, né? Não fica claro. Quais? Seu texto, toda vez que você faz uma afirmação, você precisa exemplificar, trazer exemplos. Porque não adianta você ficar aqui no fluxo de pensamento, de ideias, falando somente da necessidade de se substituir o atual modelo de descarte de resíduos sólidos. Você precisa trazer informações a mais, você precisa apresentar exemplos, você precisa apresentar dados, fontes, dispositivos legais. É isso que a banca vai querer para poder fazer com que você pontue nota máxima, tá? Então, quando você não traz esse complemento, fica parecendo aqui que as informações colocadas no texto foram coisas tiradas da sua cabeça. Por isso que todas as suas respostas em provas discursivas precisam ter justificativas, precisam se apoiar, né, em dados, informações, em pesquisas, em exemplos concretos, para poder realmente ter valor argumentativo. Depois segue, além do mais, a economia circulante aqui
há um erro na forma da escrita da palavra, né, que é o termo correto é economia circular, que aparece aqui, em que consiste a economia circular e a responsabilidade compartilhada, precisa conceituar esses dois. A economia circulante é o principal instrumento gerador de resíduos. Esse sistema é o que realmente vai discorrer. Aqui já é uma resposta muito mais direta, né? Muito mais a ver com o que a banca quer que o candidato apresente. Esse sistema faz com que as pessoas comprem mais, desnecessariamente, fomentando o sistema capitalista e reduzindo a vida útil, também aqui, né, o excesso de gerúndio. Por que você deve evitar o uso excessivo de gerúndio na sua redação? Porque o uso excessivo de gerúndio é uma marca da informalidade. E a redação de concurso precisa prezar sempre pela formalidade e pelo uso da forma correta, né, das normas cultas, da norma culta padrão, que aí é a hora que a banca vai avaliar em termos de microestrutura. Se você apresenta uma boa letra, se você faz uso bem das palavras, se a concordância verbal está correta, se as palavras que você escreve estão dentro, né, da ortografia correta, tudo isso a banca vai avaliar. Então, quando você começa a fazer uso, apresentando aqui dentro do seu texto, elementos que revelam até mesmo um vício de linguagem, né, que o vício de gerundismo é um vício muito comum, por exemplo, em operadores de telemarketing, né? Olá, senhora, estarei enviando esse material para o seu e-mail, estarei comunicando, tem isso, né? É uma marca da informalidade. Então, evita o uso do gerúndio, ok? Evitar, não significa que em nenhum momento você vai utilizar o gerúndio, mas evitar utilizar em excesso para poder realmente apresentar uma redação de qualidade. Fomentando o sistema capitalista e reduzindo a vida útil dos seus produtos, fazendo descartar irregularmente objetos como, aqui traz exemplos, que faltou na outra passagem, né? Celulares, televisores, geladeiras, dentre outros, no meio ambiente. Nesse contexto, deve-se valer ferramenta sustentável. Aqui faltou o acento na palavra, na linha 24. Achou aqui a caneta, na linha 24 também, há esse outro desvio. E esse fragmento aqui fica solto. Nesse contexto, deve-se valer ferramenta sustentável também. Quais? Não apresenta. Toda a informação que você coloca na sua redação, você precisa discorrer sobre ela, trazer exemplos sobre ela, trazer justificativas. Se você colocar isso daqui, esse fragmento solto, que não especifica necessariamente o que é, não pontua em nada. Então, aqui falou da economia circular, trouxe, né, desenvolveu um pouquinho mais sobre, trouxe exemplos, então aqui já pontua um pouco mais nesse aspecto. Bora lá, porque a próxima parte espera-se que o candidato apresente sobre a responsabilidade compartilhada, até agora não apareceu esse termo na redação, e mostrar de que forma esses novos conceitos impactam na economia do país. Então, aqui trouxe um finalzinho. Por conseguinte, implementações severas no âmbito da lei 12.305/10, acerca do destino dos lixos, faria, que também é o mesmo caso, né, de não existir essa vírgula para separar sujeito de verbo, faria com que a população se conscientizasse com o tema. Implementações severas no âmbito da lei, acerca do destino dos lixos. Quais implementações? Também não mostra, não exemplifica. Nada deve ficar em aberto na redação, lembra sempre disso. A logística reversa, cuja está, que também é um desvio de morfossintaxe, né? Forma correta. A logística reversa que está em vigor deverá ser ampliada a fim de motivar a população do consumo sustentável. Desse modo, o meio ambiente será mantido mantido em primeiro plano para o futuro. Aqui é uma introdução, ou um desfecho com o caráter de proposta de intervenção. Lembra sempre disso. Você não deve apresentar na sua redação, SEBRASP, uma proposta de intervenção no último parágrafo, a menos que a banca solicite. Já existiu casos de provas discursivas que a banca solicitou. Vou dar um exemplo para você. Prova da PCAL de 2021. O comando do último tópico pedia para o candidato apresentar uma medida para que a Polícia Civil do Estado de Alagoas
uma medida possível de ser adotada pela Polícia Civil a fim de combater um determinado problema. O tema da redação era sobre violência doméstica. Então, ali era um caso que a banca solicitava, no tópico, no aspecto, que o candidato apresentasse uma proposta de intervenção. Aqui, em nenhum momento, dentro dessa proposta que eu já fiz a leitura, em nenhum momento a banca solicita uma proposta de intervenção. Então, quando você traz isso na sua redação, sem a banca solicitar, são 5 linhas que você não respondeu a nada. São 5 linhas que você não vai pontuar em nada em termos de conteúdo, porque o que a banca vai querer encontrar nessa passagem aqui na redação? Conceito de economia circular com exemplos, conceito de... deixa eu voltar aqui, compartilhada, né? Cadê? Responsabilidade compartilhada, também não aparece, não está claro na redação, a redação não contempla isso na resposta, né? O que mostra também, em termos de interpretação, que faltou realmente entender sobre isso. Às vezes até o candidato não coloca porque, às vezes, não se ligou que precisava responder isso. Às vezes não tem realmente conteúdo para colocar na prova discursiva, então deixa passando. Às vezes também é um erro muito comum, e esses são os erros que mais detonam a sua nota na prova discursiva, que é você não responder o que a banca quer. Foca sempre nisso. Você precisa trazer as respostas que a banca precisa para poder alcançar uma nota de excelência. Outra coisa também, outro desdobramento desse tópico, era o seguinte: relacionar a economia circular, né? Explicar de que forma a economia circular e a responsabilidade compartilhada impactam na economia. A resposta aqui também não contempla, nem entra nesse assunto, então também não pontua. Então, o que acontece? Se a gente tem um comando de tópico, por exemplo, valendo 19 pontos, deixa eu só confirmar aqui, o primeiro valendo 9,5 pontos, né, e esse segundo valendo 19 pontos. Se a banca pegar, por exemplo, esses 19 pontos, vou mostrar aqui, vou até abrir uma calculadora, só para vocês terem ideia de como que a banca vai calcular, né? Não é um cálculo tão preciso, mas dá para ter uma noção. Então, aqui o candidato precisaria trazer mais ou menos 3 tipos de resposta. Conceito de um, conceito de outro e depois relacionar. Então, bora pegar aqui que a banca dividiu por 3. Aí daria 6,3. Cada resposta que você não coloca na sua redação, a banca já corta 6 pontos. Então, aqui, ó, desses 3 elementos, economia circular, responsabilidade compartilhada e relacionar isso aos impactos na economia, só falou aqui um pouco da economia circular. Então, de 19 pontos, aqui o candidato pontuaria no máximo, assim, né, se o examinador tivesse bom humor, 6 pontos. Aqui ele perderia facilmente 13 pontos, por não responder o que a banca quer. Então, não cometa esse erro, tá bom? O erro que mais detona é você realmente não responder o que a banca quer. Entre vários outros, você desviar de assunto, né? Mudar ali, a banca pede uma resposta, você dá outra. Existem várias formas de você poder comprometer a sua nota na prova discursiva, mas essa, sem dúvidas, é uma das que mais detona. Então, toma cuidado, ok? E se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço demais. Dá um like aqui, né, para incentivar, para que esse canal chegue a mais pessoas. Inclusive, hoje, dia 28 de janeiro, batemos 1.000 inscritos, 1.000 concurseiros sendo impactados aqui por meio do meu conteúdo. Eu espero chegar a cada vez mais pessoas. Então, compartilhe esse vídeo. Se inscreve neste canal se você ainda não estiver inscrito. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!